Olá, você está no canal de cortes do podcast Fundamentos. Antes de ver o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever também nesse canal e usar esses links aqui para compartilhar com seus amigos, com outras pessoas que você quer que ouçam o Evangelho ou a Palavra de Deus. Um abraço e que Deus abençoe sua vida. Tive o privilégio de estar com o Marcelo algumas vezes. Eu não me atrevi a jogar bola com ele, porque eu não sou igual ao alemão. Eu não tenho capacidade técnica para isso. Quem não entendeu essa brincadeira agora vai entender com o passar da conversa. Mas, Marcelo, a gente sempre, depois de orar, a gente sempre inicia pedindo, abrindo espaço para você contar o seu testemunho de conversão. Você está em Aracaju hoje, mas de onde você nasceu, como é que era a sua família, enfim, como é que você encontrou o Senhor. A gente sempre diz que, às vezes, os irmãos que nos conhecem por muito tempo, às vezes não conhecem a experiência de conversão dos pastores, dos irmãos que estão mais perto. Acabam sendo edificados dia a dia, né, nos encontros, quando estão juntos, mas eu lembro sempre do Elião, nosso querido amigo aí, que contou o testemunho dele aqui para nós, e aí muita gente, muitos irmãos de São Paulo mesmo, disseram, poxa, eu não sabia de muita coisa que o Elião disse, o que ele contou, e como é sempre muito edificante ouvir essas histórias de salvação que o nosso Jesus faz. Então, vamos abrir esse espaço para você contar para a gente como é que foi aí. Maravilha. Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? Morreram 3, faleceram 3. E o restante, meu pai hoje, graças a Deus, ainda está vivo. Meu pai tem 97 anos, vai completar 98. Olha só. Maravilha. E os meus 8 irmãos moram em Campina Grande. Minha mãe é falecida. E eu sou, como diz lá o povo lá na Paraíba, eu sou fim de rama. Eu escutei isso desde que eu era pequeno. Então, assim, e é desse jeito mesmo que eu vou falar. E aí, por ser o mais novo, né, eu vivi os dois extremos, né? Eu sempre fui muito amado, muito paparicado por todos, mas também eu era o primeiro a levar o cascudinho, assim. Hoje, hoje eu tô com 46 anos, minha irmã mais velha já tem mais ou menos uns 66 por aí, mas eu fui abençoado por nascer em uma família muito legal, muito amado mesmo por todos os meus parentes. E aprendi meus primeiros passos na fé, eu aprendi com minha mãe da maneira dela, ensinando ali a orar o Pai Nosso, ensinando coisas básicas a respeito da fé da maneira dela. E eu aprendi a ter fé em Deus. Foi uma semente muito bem lançada por ela. Minha mãe hoje é falecida, como falei, faleceu em 2016. Deixou uma marca muito forte na minha casa, na minha família, por ser uma mulher muito firme. E eu tive o privilégio de, quando ela morreu, ela faleceu com 86 anos, quando ela tinha 81, 82, ela pediu batismo, né? E ela me chamou, eu estava em Aracaju, ela fez uma ligação e disse que ela e o meu pai estavam querendo se batizar. Eu tive o privilégio de receber lá em casa durante muito tempo o pai de Samuel, seu Miro, durante um bom tempo, um casal abençoado, Dona Geni também, sempre estava indo lá em casa visitar minha mãe e falar de Jesus. E eles conseguiram, de uma forma muito, muito graciosa, falar do Senhor
e ganhar definitivamente meus parentes para Cristo, meus pais para Cristo. Mas, voltando um pouquinho à minha história, aos 16 anos, eu saí de casa porque eu já tinha me converti com 14 anos de idade. Tive uma experiência muito forte com o Senhor, muito forte mesmo. Eu consegui entender o evangelho do reino do Senhor aos 14 anos de idade. Eu já jogava futebol em uma escola de Campina Grande, na escola chamada do 13 da Paraíba, e eu já tinha uma definição que eu queria ser um jogador logo cedinho. É mais difícil o menino, né, o homem, o menino adolescente, definir uma profissão, desejar uma profissão. E eu, aos 13, 12 para 13 anos, eu já queria ser jogador de futebol. E brincava de tudo, de carrinho, de corrida, de pega-pega, de subir em árvore, mas o meu brinquedo favorito era a bola. Então, todas as tardinhas estava ali jogando bola. Depois fui crescendo, comecei a me envolver com outras equipes mais sérias, até que aos 14 anos eu passei a jogar no 13 de Campina Grande. E ali um treinador começou a falar mais profundamente de Jesus. E eu já tinha uma fé semeada pela minha mãe. E aquela fé, ela só foi aflorada mais ainda. A semente que foi plantada, ela germinou. E através da pregação daquele treinador, eu me converti aos 14 anos. Foi assim algo muito forte, porque eu me converti aos 14 anos de verdade. Eu encontrei Jesus. Eu consegui entender o que era a independência de Deus aos 14 anos de idade e desejei ser colocado em Cristo. E fui batizado até que, aos 16 anos, eu tive a oportunidade de sair para jogar futebol de maneira mais séria. Aquela brincadeira de criança se tornou algo mais sério, porque eu fui convidado para jogar no Bahia, uma equipe de primeira divisão do futebol brasileiro, e naquele tempo era algo muito raro você receber uma oportunidade dessa. E eu tive o privilégio de me destacar ali no juvenil. Em alguns momentos, aos 16 anos, eu já era chamado para jogar, treinar, às vezes contra os profissionais, sempre jogadores de juvenil, juniores, quando eles se destacam, às vezes machuca alguém do profissional, fica faltando vaga para completar treinamento. Então, sempre o treinador chama alguém da base para treinar. E ali eu já estava indo, em alguns momentos, treinar nos profissionais. E isso, para um atleta de base, é algo muito bom, é um sonho. Você está ali entre os profissionais. E naquele tempo eu nem imaginava que eu ia sair rápido, eu achava até que eu ia jogar profissionalmente no 13. Até que um dos treinadores, um dos jogadores do 13, que é hoje o atual treinador do Botafogo do Rio de Janeiro, Marcelo Chamusca, o Marcelo era jogador do profissional. E ele me via, às vezes, treinando nos profissionais, aí certa vez, eu acho que lá para a quarta, quinta vez que eu já tinha sido chamado para treinar nos profissionais, ele me chamou e falou: ó, garoto, você tem um talento diferente e eu acredito que você vai ter uma oportunidade lá fora, porque jogadores assim como você saem rápido daqui. Então, o meu irmão é treinador lá na Bahia, no juvenil, e eu vou te indicar para lá. E assim ele fez. O treinador dele era o Péricles Chamusca, que por sinal já foi também treinador do Botafogo, do Santo André. Ele foi até campeão naquela Copa do Brasil. O Santo André ganhou do Flamengo no Maracanã. Péricles Chamusca era o treinador. E na época foi ele que me avaliou no Bahia. Eu fui aprovado. Só que, irmãos, eu não sabia o que estava por vir. Eu não sabia o que estava por vir. Fui aprovado e para a gente ali era um sonho. O Bahia tinha pouco tempo que tinha sido campeão brasileiro.
tinha vários jogadores da seleção que estavam jogando no Bahia. Então, estar ali no Bahia, mesmo como juvenil, um sonho assim muito grande. Só que algo muito forte aconteceu comigo antes da minha saída, antes da minha viagem. Eu pedi a Deus 3 coisas quando eu saí de casa, aos 16 anos. Eu já tinha 2 anos de convertido. Eu disse a Deus assim: Senhor, eu estou saindo em busca de um sonho, em busca de uma profissão. Mas eu quero te pedir uma coisa. Por favor, não me deixa sair dos teus caminhos. Não me deixa sair dos teus caminhos. Que eu continue falando desse tesouro maior que chegou até mim a outras pessoas. Esse foi o primeiro pedido. Segundo pedido, eu disse: Senhor, independente de eu me tornar profissional, por favor, Senhor, me faz andar conforme a tua vontade. Porque eu queria permanecer no caminho de Deus, mas eu queria não só viver como um cristão que estava ali, como posso dizer, um cristão negociando a fé ou a permanência no caminho. Eu queria, de fato, ter prazer no cumprimento dos princípios de Deus. E eu sabia que isso seria muito difícil. Eu, aos 16 anos, sabia que isso seria muito difícil. Eu não tinha ideia que a coisa ia acontecer numa proporção que aconteceu, mas eu sabia no meu coração que eu precisava ter prazer nessa caminhada. Não bastava só seguir o Senhor, andar no caminho do Senhor. Eu precisava ter prazer, viver com alegria o cristianismo. Sim. E o terceiro pedido é que eu queria um dia me encontrar com a mulher de Deus, um dia ser apresentado, até mesmo por Deus, pelo Senhor, alguém que fosse minha esposa e eu pudesse construir uma família nos pés do Senhor. Eu tinha ouvido uma pregação de um pastor, antes da minha saída em Campina Grande, eu tinha ouvido uma pregação que o pastor dizia assim, que o casamento era algo muito importante e tinha que ser uma só vez, que a gente não podia se relacionar sexualmente antes do casamento. Eu ouvi essa palavra. E eu pedi a Deus que nessas minhas andanças, buscando ser um atleta, ser um profissional, eu não me envolvesse com mulher nenhuma. Então eu pedi a Deus, Senhor, para quem conhece assim o histórico, né, da minha cidade, de muita festa, cidade de Campina Grande, do forró, do ambiente de muita mulher bonita. Então, eu sabia que eu estava pedindo algo a Deus, até porque eu tinha iniciado minha carreira, né, alguns namoricos, já cedo, adolescente, e eu sabia que a minha pegada ia ser forte. A minha pegada, se o Senhor não tivesse me alcançado, a minha pegada ia ser forte. Então, eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero me envolver com mulher nenhuma. Eu quero chegar até o meu casamento virgem. Quero chegar até o meu casamento virgem. E imagina vocês, eu chegando em Salvador, fui para o Clube Bahia, morando na beira da praia, com mais quase 60 jovens, com idade entre 13 e 20 anos de idade, porque ali a gente tinha 8 categorias, todos os atletas moravam, né, nesse clube, no Clube do Bahia, e é a cidade do carnaval, das festas, das mulheres bonitas. E eu estava ali em um clube, ia buscar jogar futebol, tentar minha carreira, e ali, quando cheguei, percebi que só existia o Marcelo Paraíba, como eu era chamado, né?
Lá no clube do Bahia só existia o Marcelo, chamavam assim, o Marcelo Paraíba, o crente. Porque chegou um crente aqui e ele é diferente. E realmente, assim, foi uma aventura. Eu costumo dizer Sim. que foi uma boa aventura. Marcelo, Porque alemão, pode falar. deixa eu fazer um aspas aqui, porque o que se diz, né, é que esse ambiente do futebol, além dessa questão que você falou, que as cidades, tanto Campina Grande como Salvador, já têm esse histórico de festa, enfim, muitos eventos que promovem esse ambiente, né? Mas o que se diz, bom, obviamente eu nunca estive nesse ambiente, mas que o ambiente do futebol também é um ambiente muito complicado nesse aspecto, né? Então, assim, você passou por lá, né? Não sei se você puder contar para a gente um pouco desse ambiente que se viu, assim, que você viveu nesse aspecto especificamente. A gente sabe que no mundo as pessoas falam disso como se fosse vantagem, né? Mas, enfim, isso foi algo que também você viu desde cedo? Como é que foi essa questão aí nesse ambiente do futebol? Eu quero ler até um texto, foi bom Sim. você ter parado um pouco aí, Jean. Eu quero ler esse texto, Salmo 57, Salmo 37, versículo 5. Uhum. Olha só o que diz aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais e tudo ele fará. Isso foi um divisor de águas na minha vida, Uhum. principalmente quando saí de casa. Eu acredito que desde a minha conversão. Mas o sair de casa é muito difícil, porque você vai morar em uma terra estranha, você vai morar em um ambiente totalmente fora daquele ambiente da tua casa. Comida não é mais tua mãe que coloca, a bebida também não. Aquele ambiente só com garotos, com jovens e adolescentes. Eu ter fé nessa palavra foi para mim o meu porto seguro. Sim. Entrega o teu caminho ao Senhor. E eu saí de casa muito convicto que tinha entregado minha vida ao Senhor. E o conceito de fé foi muito forte para mim também. Você ter a confiança de quem cuida de você realmente é Deus, né? Eu tinha essa fé, eu tinha essa segurança que Deus quem estava cuidando de mim desde a minha saída de casa. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não você não vê, foi para mim assim providencial. Porque ao chegar ali naquele ambiente, eu consegui viver isso aí, sabe, Tiago? De uma maneira, os bastidores, assim como você falou, de uma maneira muito forte. Porque quando você tá desejando algo muito, quando você quer alguma coisa, quando você tem um desejo, você aspira, você às vezes não mede distâncias, esforços, consequências. E aquele que quer ser um atleta, ele se lança mesmo para tentar alcançar o seu objetivo. Isso acontece em todas as modalidades. No nosso caso, foi no futebol. E ali naquele ambiente, de fato, eu pude vivenciar de uma maneira muito forte a experiência minha mesmo de fé realmente provada de uma maneira muito das mais diversas situações. Eu estava ali como apenas um adolescente ainda, sem os pais, sem a família, entregue às autoridades do clube, mas uma casa é uma coisa, seu pai, sua mãe, é um cuidado diferente. E eu pedi a Deus uma coisa ali quando cheguei naquele lugar. Ao pisar meus pés ali, eu falei, Senhor, algo muito forte veio ao meu coração. E às vezes eu desejo isso para todos os irmãos, para a igreja de maneira geral, independente se você está em tua casa ou está fora de casa. É importante você ter esse discernimento.
E Deus me deu isso quando cheguei lá com apenas 16 anos. Deus me fez discernir o corpo dele, sabe, Jean Alemão? Deus me fez enxergar que eu não poderia estar naquele local, morando ali, convivendo com aquelas pessoas, sem o corpo de Cristo. Eu estava ali como uma brasa fora da fogueira. Às vezes, na caminhada, no exercício do nosso sacerdócio, aqui cuidando de vidas, de ovelhas, a gente sempre está trazendo essa reflexão para que todos os irmãos entendam isso com muita clareza, tenham a revelação da necessidade do corpo de Cristo. O Anjinho, esses dias, trouxe uma palavra para nós, da igreja aqui de Aracaju, falando um pouco sobre as juntas e ligamentos, a importância do corpo de Cristo, que nós não podemos viver sozinhos. Nenhum cristão que anda com Deus, que de fato, verdadeiramente é um discípulo de Jesus, ele não pode andar sozinho. Ele tem que estar ajustado, muito bem alinhado com a sua liderança e com seus irmãos. E eu ali não tinha discipulador, a gente não tinha essa estrutura muito bem, como eu posso dizer aqui, muito bem harmônica, muito bem calorosa, discipuladores, relacionamentos firmes e resistentes, encontros caseiros, igrejas nas casas, relacionamentos constantes e intensos eu não tinha. Sim. Mas uma coisa eu tinha. Eu saí de casa com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ao pisar naquele clube, o Espírito Santo de Deus me disse assim: você fez a oração, você pediu para eu permanecer contigo, mas você vai ter que dar passos. Porque é assim que Deus faz. A gente pede, Deus dá, mas assim como os profetas de Deus, histórias e mais histórias da Bíblia, Deus pede para que você dê o passo. Deus vai te abençoar, mas Deus manda você tirar a pedra. Deus vai te abençoar, mas Ele manda você lavar o rosto, tirar a laminha lá do rosto que Ele passou para você ver. E foi assim, ao chegar ali, o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração e falou assim: você não pode ficar só. E aí eu disse: eu tenho que buscar uma congregação aqui nesse lugar. Porque tinha de tudo. A gente vivia de tudo, de bom e de ruim. A gente tinha oportunidades de vivenciar inúmeras situações em diversas circunstâncias. Inclusive, muitas oportunidades, janelas dos pecados que eram abertas, pratos que se apresentavam de uma maneira muito intensa e de maneira muito tentadora. Você quer saber de um jovem com boa aparência, assim como muitos que estavam ali? Você está em um ambiente de um clube grande, onde a perspectiva que você tem é de um dia jogar em um grande clube, ganhar dinheiro, e as pessoas que estão ao teu redor também veem isso e passam a te enxergar dessa maneira, e você passa a ser muito assediado. Então, muitas situações aconteceram. Mas eu disse assim: Deus, eu preciso congregar. Eu preciso encontrar o corpo de Cristo nessa cidade. E eu, de um bairro lá chamado Boca do Rio, que era onde a gente morava, e eu perguntei a alguém: onde é que tem uma congregação aqui? Eu quero visitar uma congregação, eu sou cristão. E os meninos: olha só, ele vai para a igreja. Aqui não dá não, não pode não, porque quem sai aqui de noite, os ladrões roubam. Aqui é muito pesado, não saia não. E aí cada um que dizia isso. E, de fato, era verdade. Eu vou falar algo aqui para vocês que acontecia. Os meninos saíam, iam às vezes para o shopping, em momentos de lazer, saíam às vezes para visitar alguém, saíam às vezes para namorar, saíam para realizar várias atividades, e eles chegavam às vezes sem a roupa. Teve amigo que chegou sem roupa, só de cueca, sem o tênis, sem a camisa e sem o short. Porque todos sabiam que ali moravam jogadores do Bahia. Sim. Vários jogadores ainda amadores, não ganhavam dinheiro, mas quem está vendo de fora fala assim: os caras têm dinheiro, os caras são jogadores.
E tinha algumas pessoas que já ficavam ali, tocaia mesmo, olhando, vamos pegar eles. E aí me fizeram um susto muito grande. Mas eu quero dizer a você, Jean, Alemão e todos que estão nos assistindo, quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. E eu disse assim, Deus, eu vou visitar a congregação, eu vou ter que ir porque eu não posso ficar aqui. E o que tiver que acontecer comigo, seja conforme a tua vontade. Eu botei minha Bíblia debaixo do braço e fui atrás de uma congregação dentro da Boca do Rio. E ali passei a congregar, visitar assiduamente, procurei o pastor da congregação e disse, olha, eu sou cristão, cheguei agora recente da Paraíba, quero ser jogador de futebol, estou morando na sede de Praia do Bahia, só tem eu lá de cristão e eu não posso ficar lá o tempo todo, eu preciso de ajuda. O pastor colocou a mão as mãos na minha cabeça, orou por mim, me apresentou à igreja e eu saí de lá, o cara mais feliz do mundo. Eu falei, encontrei minha família. E a partir dali, passei a visitar assiduamente, mesmo com as dificuldades das nossas programações de treinos e jogos. Atleta de alto rendimento, treina todos os dias, joga final de semana, e eu tinha contatos mínimos com a Igreja do Senhor. Mas a oportunidade que eu tinha, eu não hesitava. Eu corria atrás, visitava, congregava, e quando isso não acontecia, eu estava lendo a Bíblia dentro do clube. Isso foi muito forte para mim, porque eu passei, basicamente, Jean, nesse clube, ali no Bahia, 1 ano. Uhum. Em 92, eu me transferi para o Vitória. E a congregação ficou mais distante. O percurso, a gente foi para um local mais perigoso e mais distante. Então, os desafios foram só aumentando. Por fim, eu também passei a vivenciar algumas perseguições por ser cristão. Não era para menos. Porque eu estava ali vivendo algo que praticamente não, só eu estava vivendo o cristianismo ali. E eu passei 1 ano, Jean, irmãos, sem falar, sem compartilhar. Até meio que em alguns momentos acuado, porque eu era o patinho feio da coisa. Sim. Olha lá, o Paraíba não namora, não pega ninguém. Olha só, o que é que esse cara pensa da vida? Aí vinham me chamar, às vezes faziam uma roda lá e eu muito tímido. Eu confesso que esse primeiro ano, o ano de 91, eu permaneci ali durante muito tempo calado, observando, conhecendo as pessoas, e ali eu fui vendo carências de uns, carências de outros, avaliando um pouco, mesmo sem entendimento científico, mas avaliando um pouco a personalidade de cada um, a maneira de cada um ser. Não tem coisa melhor do que a escola da vida, viu, irmão? A escola da vida é um negócio incrível. E se essa escola for com Cristo, melhor ainda. E eu estava ali, passando muitas dificuldades. Eu lembro que a gente estudava, todo mundo era matriculado, os 60. 60 alunos matriculados. O clube matriculava, tinha um ônibus que levava a gente da escola e voltava. A gente não passava dificuldade nesse sentido. Só que assim, quando dava o meio do ano, todo mundo já tinha conseguido namorado. Aí eram 2 ônibus. No meio do ano só era um ônibus só. Cadê os alunos do outro ônibus? Não tinha mais, só era um ônibus. Quando chegava em agosto, só tinha a metade do ônibus. Do ônibus que ficou. Quando chegava em setembro, aí só tinha vaga, só tinha mais ou menos uns 15. Aí saía o ônibus e entrava uma Kombi. Chegava em novembro, dezembro, nas últimas provas, só ficavam 5 para concluir. Essa era a realidade nossa. Sim. E entre esses 5 ficava eu.
e ficava o Henrique, que hoje é meu cunhado, que também entra dentro dessa história. Porque Deus faz assim, você vai vivendo a vida com Cristo, você vai pregando o Evangelho e Deus vai construindo a tua história. Eu ali passei um ano calado, só que quando eu completei um ano lá naquele clube, que de fato a gente já tinha mostrado nossa cara e Deus já tinha me sustentado ali, momentos assim muito tensos, momentos que eu estive em situações de assédio, por exemplo, tanto de homem como de mulher, situações terríveis de pressões para que eu pudesse ceder. E eu lia as passagens dos discípulos e eu lia a passagem da tentação de Jesus e aquilo me fortalecia. E o Espírito Santo me dizia: Marcelo, permaneça. Olha a oração que você fez lá quando saiu de casa. Marcelo, permaneça. E esse primeiro ano foi um dos anos mais difíceis. E hoje eu sei por quê. Foi um dos anos. Foram quase 20 anos no futebol. Só nessa etapa lá foram 6 anos. Só nessa etapa de base. Da saída da juventude para a vida adulta foram 6 anos ali. Como atleta de base até chegar ao profissional. 6 anos ali. E eu lembro que quando eu me deparava com algumas situações, eu dizia assim: Deus, o Senhor vai ter que me sustentar porque eu não consigo, eu estou sem forças. E Deus ia ali, entrava com providência e me sustentava. Eu lembro que em casa o garoto tem tudo, né? Às vezes eu converso com jovens sobre isso. A gente sai de casa, a gente está em casa, a gente tem três tipos de comida que a mãe faz para a gente, 3 tipos de lanche. A gente tem tudo do bom e do melhor em casa. Só que é aquela história, quando o filho sai, ele vai para lugares que o filho chora e a mãe não vê. E eu lembro, Jean Alemão, que eu não comia algumas coisas. Eu não comia algumas coisas. Por exemplo, eu não comia fígado. Eu dizia à minha mãe que quando eu comia fígado, eu engoiava, eu passava mal, ficava suando. Eu não comia melancia. Minha mãe às vezes partia uma melancia lá em casa e colocava: ó, come isso aqui é bom para você. Não, mãe, eu não quero, não gosto. Eu acho que já convertido, com 14 aos 16, eu tinha essas crises de não querer isso, não querer aquilo. Quando chegamos lá nesse clube, só tinha 3 refeições por dia. Refeições fortes. Café, almoço e jantar. E bem resumido, bandejão. Chegava à noite, tinha um lanche, só que não era um lanche organizado, programado, era um lanche, tinha uma banana real lá, a gente comia, um sucão que aparecia lá, e tinha que comer. E às vezes, sabe qual era o lanche? Melancia. Só que eu vejo às vezes hoje, quando o Marcel olha para mim assim aqui, eu não quero ir, eu olho assim para ele já sabe dessa história. Eu digo: rapaz, cuidado com a vida, nego velho, cuidado com a vida. Aí, já dava a hora do lanche. Chegávamos da escola às 10 da noite. Nosso jantar era às 6, queridão. Às 6, às 18 horas. Chegava às 10, você estava aqui dentro, quase o teu estômago estava saindo pelas costas. E o cara que tinha lá, cortadinho em cima da mesa, tinha umas 5 melancias. E aí tem um detalhe: quem chegasse primeiro da escola, que pegava a melancia. Chegasse por último, já era. E aí eu corria da escola para chegar logo, porque eu queria a melancia. Vou dizer a você, amigo velho, não tem coisa melhor do que a escola da vida. É uma das frutas mais que eu gosto hoje, a melancia. E fígado, me tornei apaixonado, porque lá, às vezes, a mistura que tinha, a carninha que tinha, a proteína que tinha era fígado. E aí o diretor chegava e dizia: todo mundo tem que comer. E aí eu tinha que comer, por causa da fome e porque era a ordem. E eu passei a gostar de fígado. Por incrível que pareça, hoje mesmo, Érica fez fígado
comi aqui um fígadozinho com cuscuz. Aí minha mãe dizia assim, até pouco tempo, antes dela falecer, quem te viu, quem te vê, hein? Mãe, é a escola da vida. Às vezes você não quer aprender aqui, lá fora você vai aprender na tora. Então, assim, filhos, aí, quem está escutando, quem está assistindo aí, presta atenção que papai e mamãe fala, analisa, reflete 2 vezes. Aquilo que você não gosta, começa a experimentar agora. É um conselho que teu irmão aqui está te dando. Eu acho que é melhor do que mais na frente você ter que começar a vivenciar o negócio à força. E vamos dizer assim, né? Por mais que você tenha, durante toda a sua vida, talvez você que está nos assistindo, não passe a mesma experiência que eu passei. Talvez você tenha em abundância durante toda a sua vida. Mas como é bom a gente se tornar exemplo. Como é bom a gente quebrar paradigmas e traumas que são fictícios, que não existem. Nossa mente que fez com que a gente inculcasse. Aí, às vezes, a gente fica cheio de gostinho, porque não quer isso, porque não quer aquilo, e, na verdade, isso não passa de capricho. Sim. Às vezes não passa de capricho, essa é a realidade. Eu respeito, inclusive quando tem gente aqui em casa, sabe? Eu trato bem. Se eu souber que a pessoa gosta só daquilo, eu faço só aquilo, compro só aquilo, faz parte, eu acho que faz parte, eu não vou incriminar ninguém, mas eu gosto de contar meu testemunho, porque eu acho que isso é muito positivo para todos que assistem e escutam.